aí, galera, vamos aqui dando continuidade à nossa aula, né? Que é a aula 5.2, né, professor Jefferson? Perfeito, galerinha. Sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever o assunto, porque daqui a pouco tem atividade. E a gente tá falando de quê mesmo? Joga na tela! De hibridismo, Tatá, que é a segunda lei de Mendel. Perfeito! Nessa aula nós demos uma introdução sobre a segunda lei, a gente falou do experimento, né? Falamos agora que o que Mendel vai tratar agora é das duplas características, né? Ou seja, caracteres, né? Ele agora, na segunda lei, começa a trabalhar com duas características ao mesmo tempo. E isso foi muito interessante. Por quê, professor Jefferson? Porque essa ervilha dava condições, né, dele fazer essas... Ele sempre pegava a altura da planta, a mais alta, a média, ou a anãzinha, ou textura, né, da semente, ou era lisa ou era rugosa. Então ele tinha sempre essas duas alternâncias, essas variantes aí para ele poder analisar. E agora ele começou a juntar duas características. Verdade. Então, só para a gente relembrar, vamos lá. Primeira lei teve o objetivo de quê? De observar o que é dominante e o que é recessivo. Isso trouxe a primeira lei. Na segunda, deu condições para entender que as características e os fenótipos segregam independente do seu homólogo, né? Então, quando a gente começa a avaliar dois fenótipos, exemplo, amarelo e roxo, está dentro da característica cor e textura. Cor, amarelo e verde. Eu falei amarelo e roxo. Cor, amarelo e verde. Então, cor é a característica, o caráter. Dentro de cor tem dois fenótipos, amarelo e verde. Textura, rugoso e liso. Então, textura é um caráter. Dentro desse caráter ou característica tem dois fenótipos. E quando ele coloca liso e rugoso, amarelo e verde, e analisa ao mesmo tempo, ele está verificando que ocorre a segregação independente do seu homólogo, a segregação dos alelos. Cada gameta. Isso. E com isso tem o objetivo da segunda lei, que nós concluímos que nessa segunda lei as proporções são diferentes. Na primeira lei, a proporção é 1:2:1. Na segunda lei, a proporção é de 9:3:3:1. Essa proporção, professor, vamos lá, na proporção, nós estamos fazendo um parâmetro, relembrando, às vezes é bom não fazer isso. Mas eu tenho um distúrbio, a gente passa os dois. Então, o que significa a primeira lei, né? A proporção 1:2:1? Significa que dentro dos 50% que apresentam o caráter dominante, existem 50%. Dentro de 75%, 50% desses são híbridos. Já na segunda lei, temos que lembrar que de 9:3:3:1, essa proporção nos mostra que as características que estão sendo reveladas naquela geração poderão sofrer alterações, que a gente chama da segregação independente do seu homólogo, e ainda leva em consideração a variabilidade genética, os crossing, que nós mostramos na aula. Né? Aquele negócio lá. O paralelo entre a segunda com a meiose. Perfeito. Bem? Tranquilo. Vamos aqui agora. Você, querido aluno, vai ficar aí com a atividade de vocês. A gente dá um tempinho, já a gente volta para resolvê-las. Perfeito. Até mais. Chegou o momento, então, da gente conhecer essas questões, né? Tá tranquilo, né? Segunda lei, primeira lei já passamos, dando uma passeada aí, conhecemos quais foram as propostas de emenda, e agora a gente vai aplicar essas atividades. E assim, a gente buscou as questões para que realmente você começasse a praticar os cruzamentos, né? Porque tem gente que tem dificuldades nos cruzamentos, né, professor? Perfeito. Galerinha, então só para lembrar, nós vamos aqui,
Nós vamos ler a questão, depois a gente vai mostrar a resposta meu nome, e desenvolver. Não, o que eu estava pensando, ao mesmo tempo eu falava, eu pensei em várias coisas. Prossegue. Então vamos lá, vamos ler a questão, daqui a pouco, depois que a gente lê a questão, se for questão aberta, não precisa estar idêntico, porque muitas vezes tem pessoas que fazem os cruzamentos de forma direta, tá bom? Então a gente vai desenvolver para você observar como é que segue todo o processo. Se for questões fechadas, a gente também vai explicar por que a alternativa não confere com gabarito, tá bom? Questão por questão, porque se surgir algum problema, esse é o momento de resolver as questões e sanar as dúvidas que possam ter surgido durante o processo de desenvolvimento. Perfeito. Vamos lá? Vamos à primeira questão. Primeira questão, pessoal. Olha lá. De acordo com os estudos de Gregor Mendel sobre a herança de mais de uma característica em ervilhas, marque a alternativa correta para a segunda lei mendeliana, ou segunda lei de Mendel. Vou marcar aqui, tá? Marca a alternativa correta para a segunda, aplicado, relacionado à segunda lei. Então vamos lá, questão, eu vou ler a primeira, tá? Perfeito. Os fatores para duas ou mais características se distribuem independente durante a formação dos gametas e se combinam de acordo com combinações específicas e previamente definidas. Alternativa B. Os fatores Para. Fatores para, tem um A a mais. Tá. Os fatores para duas ou mais características são ligados e durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Alternativa C. Os fatores para duas ou mais características se distribuem. Os fatores para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam a acaso. As características dos indivíduos são, alternativa D, as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, os quais se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Ou, alternativa E, as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, os quais se separam na formação dos gametas, indo dois fatores para cada gameta. Está repetido 2 também. Então, pessoal, levando em consideração a segunda lei mendeliana, a alternativa correta é a letra C, né, galera? A letra D, vamos lá. Vamos ler, então, os fatores para duas ou mais características se distribuem. Pessoal, quando fala se distribui, é como está escrito lá no livro, é a mesma coisa que segregam. Então, segregar é separar, independente do seu homólogo, durante a formação dos gametas. E essa combinação é o acaso, tá bom? Então, só para lembrar umas palavras, às vezes você pode ter usado outro termo, tá? Lembra que lá na lei está escrito distribuem, segregam ou então migram, tá bom? Vamos explicar a alternativa C. Por que a D não é? As características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, os quais se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator. Aí que tá. Tá ligado à primeira lei mendeliana. A gente quer tratar a segunda. Então a alternativa D não vai por causa que ela fala aí que é um par só, tá bom? Então, bem no finalzinho, ainda apenas um fator para cada gameta. Não. Isso aí se trata da primeira, perfeito. Alternativa aí, por que ela não vai? As características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores. Aí, os quais se separam na formação dos gametas, indo 2. Aí tá o erro. Porque tá quase fundindo a primeira com a segunda, mas isso é coerente com a primeira. É porque aí, quando eles falam indo 2... Parece que vai junto, né? É que a termo que a gente fala não teve a segregação, a separação. Exato. Então a gente ainda pode falar que não ocorreu o processo da anáfase. É a anáfase, lembra? A anáfase.
que é a separação dos cromossomos homólogos e depois quebra das cromátides irmãs. Perfeito. Vamos para a alternativa Nessas A. cromátides estão os alelinhos lá. Isso, vamos para a alternativa A lá. Voltar lá? Para explicar por que não é a A nem a B. Os fatores para duas ou mais características se distribuem independente durante a formação. Ela se distribui independente. Até aí tudo bem. Combinam de acordo com... Aí, e se combinam de acordo com a combinação específica. Não é específica, é aleatória. E outra... Se distribui independente do... Esqueceu de falar que ocorre a segregação. É independente do seu homólogo. Mas combinam especificamente, previamente definidas, não é previamente definidas. Alternativa B. Os fatores para duas ou mais características são ligados e durante a formação do gameta se combinam ao acaso. Eles não estão ligados, né? Eles vão ter que segregar mesmo para poder... Não são ligados. Executar. Tá totalmente desnexo. Perfeito? A alternativa da questão 1. É a alternativa C. C de caríssimos alunos. Vamos para a questão 2. Observe a figura que representa o cruzamento entre ervilhas puras. Na geração F1, todas as plantas formadas produziram sementes amarelas e lisas. Na F2, geração F2, explique qual será a proporção de sementes verdes rugosas. Então vamos primeiro analisar. Né? Aqui, parental, P puro. Nós temos aí amarela e lisa. Vamos colocar como aqui fosse o macho. E aqui fosse a fêmea. Não é isso? E aí nós temos o fenótipo. Isso aqui é fenótipo. Amarelo, liso, verde, rugoso. E aqui embaixo é o genótipo. Tanto do macho quanto da fêmea. Então, como ocorre a formação de gametas? Eles eram homozigotos, né? Para as duas. Sim, homozigotos para as duas características. Então, tá aqui. Só pode formar. Como aqui é R maiúsculo Y minúsculo, dá o quê? Somente esse tipo de gameta. Maiúsculo. E aqui, gameta minúsculo. Ok. Quando ocorre a formação aqui é F1, geração F1, nós temos amarela lisa. E lembra, pessoal, amarela lisa dihíbrida. Isso é muito importante. Então ele quer o quê? Ele quer F2. Na F2 explica qual será a proporção de sementes verdes rugosas. Meus queridos, qual a proporção de verde rugoso? Se é dupla, que é de hibridismo. Você lembra daquela frequência lá de 9 então, se nós imaginarmos a tabela, na tabela vai estar aqui, ó, nessa vertente. Aí dependendo de como tu vai fazer, ela vai estar nessa vertente aqui, ó. Nessa, que são os dihíbridos. Vai estar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 sobre 16 avos. Que é a mesma coisa dividido. 4 dividido por 2 são 2. 16 dividido por 2, 8. 2 dividido por 1. E o 4 dividido por 2, provavelmente vai dar 25%. Mas, vai lá. Os 25% é que a gente lembra lá naquela tabela que a gente chama de tabela de Punnett, né? O Punnett. Punnett. Perfeito. Punnett, tá? Vai lá. Mas a gente quer que você fale, né? Ao realizar o cruzamento entre duas plantas dihíbridas, heterozigotas, né? Espera-se uma proporção de 9, a gente falou isso para vocês 9 para aqui, 3 né? para 3 para mim. Que é dentro da segunda lei. Sendo assim, a proporção de plantas com características recessivas, verdes, rugosas, é de 1 para 16, tá? Só vai ter uma possibilidade aí entre 16, para que ocorra essa característica recessiva. Verde é recessiva e rugoso também é recessivo, tá bom? Isso. Ok.
Questão 3. Professora, mas se eu quisesse lá naquela questão 2 fazer o quadrinho, eu poderia? Claro, né, professor Jefferson? Então, perfeito. Mas estava dizendo para você explicar, então fique à vontade. Questão do número 3. Realize o cruzamento de indivíduos puros para duas características, ao qual chamamos de dihíbrido ou duplo heterozigoto na geração F1. Pronto, facinho, né? Você vai fazer esse cruzamento entre esses dois indivíduos. Então, você tem aí amarelo liso para o homem. Liso, desculpa. Amarelo liso para o homem. E verde rugoso. E verde e rugoso, tá bom? Então você vai colocar o quadro. Esse quadradinho chama-se quadro de Pinheiro, tá? Você vai distribuir todos esses gametas. Então você vai primeiramente... Deixa eu... Ixi, apareceu primeiro aí. Primeiramente vou colocar os gametas, né? Aí primeiro... Volta. Pronto, volta. Então a gente coloca... Isso. Saiu assim. Esse. Cadê o outro olhando? É o rezão. Pois é. Coloca lá. Com esse. Volta. Aqui. Tirar a gameta. Então, o homem vai produzir esse tipo de gameta e esse tipo de gameta. Só consegue produzir? Só esse tipo aqui. Mas ele vai produzir 4 vezes, né? Aqui também só vai produzir esse e esse aqui. Perfeito. Deixa eu só apagar. Fazer um só. E aqui é o V e o R. Aí, claro, aí vai dar isso aqui. Então, nós vamos fazer... Só vou tirar para mostrar porque aqui tá faltando. Certo. Aí, como nós vamos fazer isso... tira, apaga. Vamos lá, vamos de amarelo. Então, vai ser isso aqui, pessoal. Homem. Tem que colocar aqui. Aqui vai ser o macho, aqui é a fêmea. Perfeito. Aí aqui. Amarelo. Com esse aqui. Depois. Esse. Com esse aqui. Deixa eu colocar o R ali, para senão eles não podem se confundir. Ah, tá. Pronto. Isso. Aí. Amarelo. Deixa eu ver se é amarelo. Vai ser esse. Vai ser esse. E a fêmea? Não, aqui, professor, tudo vezão. Tudo vezão. Vezão é vezão, tudo. Eu tava até É verdade. Volta. Apaga tudo. Volta para o amarelo. É esse e... E a vezão. Calma aí. Vou botar aqui. Onde eu vou tirar. Pronto, agora vezão é vezão, vezão é vezão. Esse que é o do macho. Pronto. Tava atrás, cadê o R? Agora, fêmea. Isso. Vzinho, Rzinho, porque são, vai perder os 4 gametas iguais. Só que recessivos e o outro dominantes. Maria, que quase não sai. Perfeito. Agora sim. Você tem as proporções aí, tá? Eita, caramba. Pronto. Então... Só para lembrar. Tá? Esse aqui é do macho, esse aqui é da fêmea. Ok. Qual era a pergunta mesmo? Vamos lá. Ah, tá. Qual é... Cadê? Duplo heterozigoto, 100%. Era 100%. 100% Ok, 100%. Aí é que... Todos são iguaizinhos, ó. Quando você faz a junção deles, todos são heterozigoto para as duas características. Perfeito? Questão número 4. Esquematize o cruzamento esperado de indivíduos e suas respectivas proporções na segunda geração, cuja constituição genética e fenotípica são idênticos aos progenitores com 2 ou mais características. Aí você vai colocar, novamente, gente, tá fugindo a letrinha, né?
as características aí agora para os heterozigotos. Você pegou, fez na primeira questão anterior, você viu que eram 100% duplo heterozigotos. Faz o cruzamento desses indivíduos e você vai ter exatamente a proporção lá de 9, aqui ó. 9 para 3, para 3 para 1. Cadê o 3? Vou colocar assim, né, professor? Pode ser? Os híbridos, né? Isso. É? Isso. Para 3. Aí eu vou colocar o quadradinho aqui, ó. Tá? Ah, ainda tem que faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. E aqui, os 3. Para 3 e para 1. Tá bom? Tá bom. Ok, então você fez o cruzamento, achou os gametas. O importante é você identificar esses gametas e aplicar isso na tabelinha, tá? E fazer o cruzamento. Perfeito? Perfeito. Questão 5. Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastante para duas características, pelos pretos e longos e pelos brancos e curtos. Aí duas características, né? Pelos pretos e longos, brancos e curtos. A geração F1 era constituída por 100% de indivíduos com pelos pretos e longos. Considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas por um par de genes e que esses genes têm segregação independente, a proporção esperada é entre 240 indivíduos da F2. Ih, professora, 240 calma no teu coração. Olha lá. Então, a gente tem no parental o indivíduo de pelos pretos e longos e o indivíduo com a característica brancos e curtos, tá bom? 100% da geração F1 vai ser duplo heterozigoto. E aí você vai fazer esse cruzamento desses indivíduos, colocando os seus gametas respectivos aqui, tá? E você vai obter, então, todos esses pareamentos desses alelos. A questão está querendo que você diga a proporção de pretos e longos, tá? Pretos e longos? Acho que são pretos e longos. Deixa eu dar uma olhada lá. Cadê? Considerando as características componentes de pelos são condicionadas por um par de genes e que esses genes têm segregação nível. A proporção esperada é entre 240 indivíduos da geração F2. Ah, tá. É 9 para 3 para 1. Isso. Aí, como que você vai identificar isso daqui, né? Você usou a tabelinha do Pinet, ou Punet, e aí você faz os 240, cada quadrinho desse vai corresponder a 15, né? E aí você vai fazendo a proporção. De 9 para 16 corresponde, então, são os 9 quadrinhos que cada um valendo 15 vai dar 135. E aí, os seus respectivos. Se for 3 para 16, 45. Se for um quadrinho só aqui, ó, tá? Que são os excessivos, 15, tá? Perfeito? Perfeito. E a resposta lá, letra C, 135 para pelos pretos e longos, tá? 45 pelos pretos e curtos e 45 pelos brancos e longos e 15 apenas pelos brancos e curtos. Naquela mesma proporção, de 9 para 3 para 3. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa finalização da nossa aula 5.2 e a gente te aguarda para nossa próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.